A gente observa, né, que o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão com o rabo preso mesmo, né? Foi fácil, deve ter sido fácil prender o rabo do presidente do Senado, porque ele é um caçador de cargos e é só atender aí a vontade caçadora do senador. Mas eu queria saber do senhor do papel político do Supremo nisso tudo. Porque assim, o presidente Lula, quando se viu com dificuldades de votos no Congresso Nacional, ele resolveu governar com o Supremo, né? Claramente, recorre ao Supremo sempre que precisa impor lá a sua vontade ou o seu desejo. Esses dias, eu acho que foi um coleguinha desses que fazem parte lá da Curriola, eles dando a notícia de que os ministros do Supremo Tribunal Federal estavam muito preocupados com o desgaste do governo em relação ao escândalo do roubo do INSS. Ministro preocupado com o desgaste de governo? Ministro do Supremo, não é estranho isso, né? Isso fica parecendo ali uma torcida. Uma torcida, né? Como é que o senhor analisa o papel do Supremo nisso tudo, nesse regime que manda no Brasil hoje? O Supremo, na minha opinião, já perdeu, já foi. Não existe mais Supremo. O que nós temos é uma pequena assembleia de personalidades nomeadas e que tem um poder desproporcional. Agora, aquilo ali não é um Supremo Tribunal. Não é. É um Supremo Conselho, é uma Suprema Assembleia, mas não é um Supremo Tribunal. Ali não há julgamento idôneo, isento, né, e de questões constitucionais, o que seria o caso de a missão principal de você ter um Supremo Tribunal é de você ter um resgate da sua função de julgar somente itens constitucionais. Mas aqui você vê o Supremo legislando, o Supremo cobrando execução, determinando data de execução, determinando data de legislação, e se não legislar, nós vamos legislar. Isso não é um tribunal. Isso é uma assembleia executiva. E ela é nomeada, não eleita, e é exatamente isso que está exercendo poder. E é o que está ajudando o governo ainda a se manter. O governo, na minha opinião, se não for esse poder dessa assembleia, dessa pequena assembleia suprema, desaparece. Ele cai rapidamente. Não tem base de sustentação, perde o grande executor-mor, e que, na verdade, a gente precisa tomar cuidado, porque se você for analisar o modelo comunista, o presidente do modelo comunista, ele não governa. Quem governa é um conselho permanente, que faz todas as leis, define as datas de tudo, a agenda política, e aí convoca a Assembleia Nacional para votar 1 ou 2 vezes por ano, vota lá 200, 300 leis que eles precisam de uma chancela democrática, e aí voltam para suas casas, e eles tocam o barco, e diz que tem uma democracia, uma ditadura democrática. É assim que eu digo, está na Constituição da China. E é esse o modelo. E é esse modelo, em todo modelo como Nicarágua é assim, Cuba é assim, então China é assim, Vietnã é assim, a Coreia do Norte. E aqui o senhor acha que a gente está caminhando para esse modelo? Já estamos nesse modelo. Nós estamos reforçando esse modelo. Esse é que é o ponto aqui. Nós já estamos, de facto, neste modelo. Agora falta, constitucionalmente, amarrar isso, mas é muito fácil. Você começa a acirrar as regras eleitorais, elimina toda a oposição, qualquer chance de entrar para o sistema. Você precariza a função. Você já estatizou os partidos que deveriam ser parte da sociedade, hoje são parte do Estado, parte do jogo político, o interesse do Estado. Então você já estatizou os partidos, fora a estatização de todo o resto do Estado de bem-estar social, é tudo do Estado. Saúde, educação, assistencialismo, previdência, é tudo do Estado, o comando deles. A economia também já está altamente regulamentada em praticamente tudo. Você não consegue fazer inovações sem ter uma regra ou uma permissão do Estado. A tributação também já é inibidora de uma série de atividades que eles não gostam, não querem, por razões ideológicas ou de controle. Então, o que você tem na mão? Você tem uma democracia capitalista? Não, muito longe disso. Você está com uma ditadura socialista. Então é isso que é o ponto. Não é nem comunista, só para fazer honra aqui à ideologia comunista. Porque o comunismo não é isso, não. O comunismo é descentralização, é poder nas comunas, não é essa centralização toda. Isso é socialismo, é fascismo. Então, nós já estamos reforçando esse modelo. E agora vem a reforma tributária, que vai tirar toda a capacidade rival política dos estados e municípios. Não, agora vão ter todos que estar na mesma agenda política de Brasília, senão não recebe dinheiro de volta. Porque agora Brasília vai comandar todos os recursos arrecadados. Então essa é outro tijolinho aí na construção desse castelo aqui de Brasília. E aí vem essa última etapa, é a questão da segurança pública, que você vai criar uma força nacional que é vinculada ao Brasília e pronto. E cadê as forças locais? Como é que elas ficam nessa situação? Elas ficam secundarizadas, com menos poder, rivalizadas por esse poder federal de segurança, e você tem todo o poder coercitivo do poder federal. Então isso é a criação de uma ditadura. Então a gente está reforçando o modelo ditatorial a passos largos. As pessoas aqui não monitoram isso. A opinião pública não monitora a involução do Estado para um Estado ditatorial. Ela olha as pessoas.
Ela olha fisiológico. Ah, eu não gosto daquela pessoa, tem mais pessoas boas do que ruins, ou mais pessoas ruins do que boas. Fica olhando só o arco-íris humano. E não estou olhando a questão de infraestrutura de Estado. Esses todos que estão aí podem ser completamente removidos do sistema, todos eles, todos o STF, todos o Congresso Nacional, todos o Executivo, removem-se e colocam-se outros brasileiros lá. E o que acontece? O resultado vai estar muito próximo do que está hoje. Porque o sistema já é um sistema ditatorial, centralizador, concentrador de poder, não transparente, e não separa os poderes devidamente, cria toda sorte de artifício para você driblar o sistema. Então é essa involução de Estado que está me preocupando demais, porque a gente precisa de movimentação política, pública, opinião pública em torno disso. Eu vejo muito foco aí em eleição e botar as pessoas que têm visibilidade política no poder público, e até aí tudo bem, é isso mesmo. Agora, precisamos de uma proposta de revisão desse Estado aí, porque ele já deteriorou para uma ditadura, e quando você deteriora para uma ditadura, é o fim, né? Eu acho que as pessoas podem perceber, né, a extensão desse regime autoritário a partir de que momento, né? Porque, num primeiro momento, aquilo não chega a elas, porque a prioridade do regime é punir a oposição, é neutralizar a oposição, é deletar a oposição da cena política, né? E acaba não se ocupando de estender seus tentáculos ali lá para a população da maneira geral. Quando isso acontece, assim, historicamente, num processo como esse? Quando exatamente o quê? Quando a maioria da população... Puxa vida, não é que estamos mesmo sob uma ditadura, né? Excelente. Infelizmente, é quando é tarde demais. Infelizmente. E mesmo quando é tarde demais, se você não gerar consciência política do teu contexto, você perdura essa situação durante décadas. E às vezes você nunca chega a falir por questões de consciência interna e acaba falindo por uma crise gerada pelo próprio sistema, você autoimplode, né? Ou tem uma interferência externa de algum outro país, alguma outra rivalidade externa que acaba promovendo aí uma abertura do regime. É isso que, por exemplo, aconteceu no leste europeu. Leste europeu, você tem diferentes países ali, você tem Romênia, que era um país comunista pobre, extremamente fechado. Eles nunca adquiriram uma consciência de Estado de Direito, de democracia, de transparência. Então, quem substituiu o Ceausescu foram outros comunistas. Foram os comunistas que estavam antes, só que não era o Ceausescu. Então, só substituiu a cabeça visível. Fazer, agora mudou. Não mudou nada. Por isso que dos anos 90 inteiro, durante depois da queda do Ceausescu, a Romênia viveu um período de esfacelação, praticamente, virou um Estado fracassado, em que a população não queria nenhum dos dirigentes, mas também não sabia o que queria. Ela não sabia verbalizar e ter a visão do que é um sistema político moderno. De fato, democrático, capitalista, não comunista. Como é que sai disso? Então, o Estado romeno nunca mudou. E aí o que acontece? Faliu, ficaram alternando ali comunistas no poder, e o que tomou conta? Contrabando, todos aqueles que viviam nas sombras, assumiram o poder econômico, porque o Estado faliu mesmo, não conseguia prover mais nada, não funcionava, a moeda explodiu de ponto de vista inflacionário, ninguém mais respeitava mais a moeda local, dolarizou tudo. E aí você tem o pessoal que habita lá, mas o governo não representa mais nada. Então, até, eu diria que recentemente, só, dos anos 80 até agora, 30 anos, agora você pode dizer, agora eles têm. Tanto que elegeram agora, acho que o primeiro candidato da direita foi eleito agora, incrível que pareça. Estamos falando aí 30 anos depois da queda. Então isso é um país que não teve consciência. Agora, teve outros exemplos positivos. Por exemplo, a Hungria, ela tinha uma população mais alfabetizada, mais sofisticada. Ela não sofreu esse problema que a Romênia sofreu, porque ela tinha uma população mais politizada. Então, logo na sequência da queda do Muro de Berlim e da abertura dos países, a Hungria foi um dos primeiros a dizer, olha, somos de novo um país aberto. A mesma coisa aconteceu na Tchecoslováquia, né? Foi uma abertura muito mais pacífica. Eu poderia dizer que na Polônia também. Mas aí na Polônia foi um movimento de consciência muito grande, né, que teve até com os sindicatos do trabalhador lá da Polônia, dando essa consciência para a população, falando assim, isso aqui está errado, isso aqui é uma ditadura, temos que sair para um modelo mais democrático, com separação de poder. Então houve um movimento de conscientização. Então aqui eu já dei alguns exemplos para pontuar aqui o Brasil, onde é que ele está nesse espectro. Estamos mais próximos de ser uma Polônia, uma Tchecoslováquia, uma Hungria, ou estamos mais próximos de viver aí décadas de Romênia, em que você elege ali só um fantoche qualquer num Estado falido, uma proposta de Estado falido, que é ditatorial, mas ninguém mais respeita, e você acaba respeitando o narcotráfico, o contrabando, que é esses que estão provendo sustentação e bem-estar social através de uma economia fluente. Isso é que é o grande problema que a gente está vendo agora. É um ponto de inflexão que nós estamos vivendo.